Meia. Quero dar bom dia a todos os participantes do programa e especialmente aos ouvintes e começar perguntando se normalmente se fala em casa de privação provisória de liberdade e em presídio. Eu gostaria de perguntar para o senhor juiz qual é a diferença entre casa de privação provisória e presídio e se a portaria do senhor vale para as duas coisas. A portaria, em princípio, vale para todas as naturezas de aprisionamento carcerário. Antes, eu só queria fazer uma pergunta. A portaria que o senhor emite tem a força de mandar fazer isso? Ou seja, como se fosse uma lei? Ela tem a força porque a própria lei defere essa competência, a Lei de Execução Penal. Pois não. E o Código de Organização Judiciária, que impõe ao juízo de execução penal, e no caso específico da Corregedoria de Presídios, é reservado a competência de ver da regularidade das estruturas de aprisionamento do Estado. Então, a partir da sua portaria, é preciso sair 2 presos para que um novo ingresse no sistema penitenciário, é isso? É verdade. E vale a partir de quando? É verdade, mas me permita esclarecer a primeira indagação que você formulou. Sobre a diferença casa provisória de liberdade e presídio. A distinção entre casa de privação provisória e presídio, né, reside no aspecto de presídio simbolizar o gênero da espécie casa de aprisionamento. De que são espécies? As casas de custódias, ou seja, para os presos provisórios, e as casas de execução da pena. No caso aqui do estado do Ceará, do Cinturão Metropolitano, nós temos a penitenciária de Pacatuba, temos o IPPO-2, que é uma unidade emergencial do semiaberto, e também o Instituto Penal Feminino. Essas 3 unidades são do gênero presídio no aspecto da execução da pena. Pois não. Então, a partir de quando essa portaria que o senhor emitiu vale? Ou seja, é preciso sair 2 presos para que um novo ingresse no sistema penitenciário? Essa portaria ela começou a viger em princípio de março deste ano. Acontece que, no mesmo momento em que a portaria havia sido editada para gerir o excesso prisional, que naquela oportunidade estava em torno de 80%, algumas casas superando o limite dos 100% de excesso prisional. Eu falei aqui 50%, então é mais. É mais, naquela oportunidade. Eu tenho que esclarecer para uma melhor compreensão do seleto público rádio-ouvinte. Então, naquela oportunidade, nós tínhamos, em média, um excedente de 80%, algumas casas superando 100%. Acontece que sobreveio um projeto de ideação do ministro Ricardo Lewandowski, que é o projeto Audiência de Custódia. Houve uma interferência política na oportunidade e nós nos sensibilizamos no sentido de suspender os efeitos da portaria pelo prazo que me foi solicitado, de 120 dias. Foi quando, em março, no mesmo mês, nós editamos uma outra portaria, número 3/2015, suspendendo os efeitos do artigo 1º da portaria número 1/2015, que estabelecia essa equação de 1/2, né? E concluído o projeto da audiência de custódia, instalada a vara, restou superado o objeto da suspensão dos efeitos da portaria, foi quando nós restabelecemos os referidos efeitos. A partir de quando, então, que está valendo essa medida? Está valendo a partir de princípio de setembro, quando nós restabelecemos os efeitos. Então, a partir de um mês para trás, só pode entrar um outro preso no penitenciário na medida que saem 2. Exatamente, porque nós não temos vaga, né? Eu tive que, através do exercício da metalinguagem, né, partir para essa equação como forma de sair desse paradoxo, né? Porque o artigo 85 da Lei de Execução Penal
45, não, 85 diz de forma taxativa que a unidade prisional deverá guardar a população compatível com a sua capacidade instalada. Se uma CPPL tem capacidade para 900 presos, que é o caso das 5 aqui no cinturão metropolitano, logo ela não pode suportar um excedente prisional, hoje em média de 70%, o que importaria em 560 presos a mais da sua capacidade, fazendo com que os internos estabelecessem rodízio para o repouso noturno. Ok, então eu queria perguntar para o Lucas, que é diretor do Sindicato dos Policiais Civis, primeiro se esse número é isso mesmo, tem 300% de presos a mais detidos, né? Eu gostaria também que você explicasse, Lúcio, por que é que as pessoas não podem ficar presas em delegacia? Porque às vezes as pessoas acham que pode, né? Qual é a função, então, de uma cela na delegacia, não é? E se de fato existe um excedente de 300%, né, nas delegacias. E o que você acha da portaria emitida pelo juiz Luiz Bessa Neto? Okay, boa tarde, Plínio. Bom dia, né? Bom dia, Plínio. Bom dia aos seus ouvintes. Eu quero te dizer que esse excedente que nós colocamos de 300%, em algumas delegacias, elas são superadas. Tem delegacias que a capacidade passa do 500%. Além do limite, que seria 6 metros quadrados, trazendo aqui como analogia, a Lei das Execuções Penais, no seu artigo 88, ela diz que a área mínima para cada preso deve ser de 6 metros quadrados. Agora, como você frisou sobre a questão de ter ou não xadrez em delegacia... Não, mas deixa eu lhe dizer, 500%, então, um lugar onde cabe 10 tem... Tem local que cabe 2, tem mais de 20. Por exemplo, delegacia da Pajuçara, a área máxima lá, pela área, dá comportar 2 presos. Nós temos mais de 20. Então, tem 12 metros quadrados, em 12 metros quadrados tem 20 pessoas. Posso dizer que menos de 12 metros quadrados. Tem 20 pessoas. Tem 20, chegou a ter 25, enfim, é um excedente totalmente dentro da realidade, assim, é uma questão absurda, até porque você tocou num ponto sobre a questão da existência de xadrez em delegacia. Quer dizer, não há previsão legal para isso. A própria Lei das Execuções Penais, no seu mais de 204 artigos, em nenhum momento ela coloca lá como estabelecimento para cumprimento de pena, seja ela definitiva ou provisória, uma delegacia de polícia. Então, não há amparo legal para isso. O Ceará, infelizmente, insiste nessa mazela. Deixa para o ouvinte entender, então. Okay. Na delegacia tem que ter uma cela, ou xadrez, como você chama, para, eventualmente, uma pessoa ficar detida ali por um tempo curto. Pronto, um espaço mínimo. Por exemplo, lá no Pernambuco, as delegacias lá não têm xadrez, assim como em 17 estados da federação, não tem xadrez. Então, lá em Pernambuco, o que acontece? Quando você é lavrado em flagrante... Mas uma pedida detida em flagrante, por exemplo? Quando é feito o flagrante, lá tem uma central de flagrante, o preso é autuado em flagrante e 2 vezes ao dia, pela manhã e à tarde, passa um homem da Secretaria de Justiça e recolhe os presos ao sistema penitenciário, que é o local adequado. Essa questão de preso, encarceramento de preso em delegacia é um ato ilegal, todos sabem disso, o Ministério Público já se manifestou, já houve decisão judicial para acabar com essa mazela que, infelizmente, o Estado continua a insistir. E tem com 2 prejuízos. Então, aqui, tirando a questão do preso em si, tem um prejuízo da investigação que a Polícia Civil deixa de fazer muitas vezes porque fica presas à marra de estar cuidando de preso, servindo, como a imprensa costuma noticiar, de babá de preso, levando preso para fora, levando preso para médico e deixando de fazer sua atividade fim. Isso é muito perigoso para a sociedade, porque na ausência da investigação da Polícia Civil, da Polícia Investigativa, a gente acompanha aí a escalada de violência. Então, um dos fatores, é lógico que não é só esse, mas um dos fatores relevantes e preponderantes para essa escalada, Plínio, é exatamente a Polícia Civil deixar de fazer sua atividade fim, e um dos fatores para isso é exatamente a superpopulação de preso e o policial civil ficar na guarda, na responsabilidade desse preso. Então, voltando a frisar, são 17 estados da federação que não tem preso, poderia citar aqui os nossos 2 vizinhos, Pernambuco, preso em delegacia. Pernambuco e Rio Grande do Norte também não tem preso. Existe no Ceará um fórum chamado Fórum de Reconstrução Social, que hoje é presidido por um advogado, doutor Cláudio Justa, e conta com a participação da doutora Luciana, doutor Belmino, que também são juízes das execuções. O próprio secretário de Justiça pediu assento, e a meta principal desse fórum é a retirada 2 xadrezes das delegacias. Então, é um fato que não tem amparo legal, a própria, como eu disse, a Lei das Execuções Penais não coloca a delegacia como local adequado para isso, e a gente fica amarrado e o prejuízo é todos nós. E essa portaria, infelizmente,
está causando uma situação de muita gravidade dentro da Polícia Civil, está deixando o policial civil, muitas vezes hoje, sozinho na custódia de 30, 40, 50 presos, eu vou passar a relação aqui, delegacias com 50 presos, e a gente não pode aceitar isso como admissível. Você não pode aceitar o quê? A portaria Isso, do a juiz, portaria. né? A portaria, com todo respeito ao juiz corregedor, que baixou a portaria, mas assim, a solução deve ser buscada, mas não essa. Poderia apontar aqui duas decisões no judiciário de Canindé e outra aqui de Caucaia, que lá em Canindé houve a aplicação de multa ao governo do estado e à pessoa do ex-governador Cid Gomes, porque são os responsáveis maiores. Hoje o governador Camilo Santana, que já pegou esse imbróglio, mas outras alternativas. Agora, não é justo, a gente não vai aceitar calado que o policial civil fique com esse bônus que não é com esse ônus que não é nosso. Sérgio, da pastoral carcerária, como você vê essa situação? Porque as duas coisas são complicadas, né? Você deixar preso em delegacia ou você deixar num presídio superlotado, né? Isso aí. Bom dia aos ouvintes. E o sistema de justiça criminal ele tem que ser olhado justamente por esses diversos ângulos, né? Então, de um lado, o Poder Judiciário, a Polícia Judiciária, e esse debate é importante para levar para a sociedade. Eu analiso, não é, de diversos ângulos. O lado positivo de uma determinação que, no primeiro momento, evita ainda mais que essa extrapopulação carcerária permaneça, isso de um ponto positivo, e o de outro lado que o colega do sindicato, há muito que vem trabalhando, que esse desvio de função na Polícia Judiciária. Agora, o importante é acharmos uma solução, né? E eu creio que o Estado do Ceará, nessa situação, ele pontuou algumas coisas, porém, o objetivo ainda não conseguiu ser alcançado. Uma delas foi a criação do Centro de Triagem e Observação Criminológica lá no município de Caucaia, fazendo com que pessoas que foram presas em flagrante sejam transferidas para lá, para depois de um determinado tempo, não é? A princípio era 30 dias, hoje está de 30 a 60, seja encaminhada justamente para uma das unidades prisionais. Só que aí você tem uns problemas, justamente isso. Se a portaria que o doutor Bessa menciona da liberação de 2 para a entrada de 1, a gente tem, primeiro, que as varas criminais, né, nós temos essa questão da extrapopulação, a maioria nós temos de presos provisórios. Então você já começa a enxergar... O que é preso provisório? Justamente aquelas pessoas que ainda não foram condenadas. Então você tem nos presídios, a maioria de presos provisórios? Nós temos uma grande quantidade de pessoas de presos provisórios, o mais da metade. Então, o que acontece? As varas criminais que têm a competência de fazer toda a instrução e julgamento, não é isso? Dado a demanda, criou aqui no estado do Ceará uma audiência de custódia justamente para dar uma celeridade. A audiência de custódia é aquela questão dos flagrantes. Dos flagrantes. É isso? Com isso você faz... Obrigar o judiciário Justamente. Explique, por favor. Então, essa audiência de custódia que tem um objetivo justamente de verificar se uma pessoa presa em flagrante existe a necessidade da manutenção dela no sistema prisional, ou seja, de que seja convertida a prisão em flagrante em preventiva. Com isso, você, se não for necessário, você aplica medidas cautelares. Então, o que é que eu vejo que foi também criado? Então, você tem um centro de triagem que ainda não consegue alcançar o seu objetivo, porque lá está acima da capacidade. Estive lá na quinta-feira e a situação atual lá de 650 presos, ou seja, acima da capacidade do centro de triagem. Então, você transfere o preso da delegacia para onde? Para o centro de triagem. Mas a triagem feita não está sendo a contento. O tempo de 30 dias ele está extrapolando para 60. Então, você já tem um problema. Então, a audiência de custódia, verificado ou não a necessidade da manutenção, se não, aplica a medida cautelar. E aí é que é importante que o Estado do Ceará partiu frente a isso. Por quê? Verificando a desnecessidade de uma manutenção, se aplica a medida cautelar. E aí obtive informações que a própria Secretaria de Justiça que criou uma central de medidas cautelares. Isso é importante, porque o que nós temos... Explica para o ouvinte o que é uma medida cautelar, por favor. Essa medida cautelar é justamente quando um juiz decide homologa a prisão, mas não converte ela em preventiva. Então, ele decide no alvará, não é, quais as medidas cautelares adversas da prisão, que pode ser desde o monitoramento, desde uma prisão domiciliar, desde um acompanhamento na vara. Ou seja, então, é um modo de evitar que desnecessariamente uma pessoa seja encarcerada. Isso. Só que, na verdade, como
ainda está no início e não conseguiu alcançar os objetivos ainda. Está demorando bastante. O que era para ser de 48 horas a 72 horas está demorando. Mas o mais importante, Plínio, veja bem, se o Estado do Ceará consegue implementar mesmo essa eficácia das medidas da audiência de custódia, através de medidas cautelares, nós poderemos ter situações que servirão para os juízes criminais, porque hoje você tem o quê? Você tem os índices de reincidência que se perpassa de mais de 70% a 80%. Então, se você acompanha uma medida cautelar dessa, para verificar se não há uma reincidência, tá? Com isso você gera, se não porque futuramente, uma questão de jurisprudência para verificar que essas audiências realmente podem dar certo aqui e evitar esse encarceramento em massa. Esse é o nosso problema. Então, nós temos um centro de triagem que está lotado e, a depender de liberdade provisória, de relaxamento de prisão e das audiências de custódia para diminuir essa situação. Então, eu vejo a Polícia Civil com essas dificuldades, né, com desvio de função, como bem falou o diretor do sindicato, e também entendo essa questão que o doutor Bessa mencionou para até evitar essa extrapopulação. Só para completar, Plínio, porque essa extrapopulação, veja bem, ela começa a dificultar, a mitigar diversas garantias lá dentro. O acesso à saúde, o baixo efetivo de agentes penitenciários já é uma própria complicação em si. Ok, a gente vai voltar a falar desse assunto depois do intervalo e você pode participar do programa pelo 3066-4030 ou pelo WhatsApp 981-280-316. A gente volta já falando sobre a superlotação dos presídios e a portaria do juiz corregedor Luiz Bessa Neto, que estabeleceu que só pode entrar um preso no sistema penitenciário com a saída de 2, como forma de desafogar os presídios. Até já, então. Debates do Povo. Oferecimento CGV, oftalmologia clínica e cirúrgica, 3081-6400. Conheça a CGV Oftalmologia Clínica e Cirúrgica. Dr. Eugênio Gifone, Dr. Felipe Carvalho e Dr. Rodrigo Vicentini. Exames modernos e centro cirúrgico com equipamentos de última geração. Realizando sua cirurgia com segurança. É com a CGV. Ligue 3081-6400. Avenida Santos Dumont 2456. 18º andar. Edifício Corporate Plaza. Aldeota. CGV Oftalmologia Clínica e Cirúrgica. Nossa visão é você. Diretor técnico Dr. Rodrigo Vicentini. CRM 6233. RQE 3197. Amor, passa o pão. Ó, tá aqui. A geleia de framboesa também, por favor. E a geleia de framboesa? Tá ali no balcão, perto do caixa. Nos Mercadinhos São Luís, a gente capricha nos detalhes para você se sentir em casa. Por isso, acabamos de abrir 2 lojas. Uma na Santos Dumont, ao lado do Hospital São Mateus, e outra na entrada do Alphaville, no Porto das Dunas. Afinal, querer bem é fazer tudo para você ficar sempre pertinho da gente. Mercadinho São Luís, me acostumei com você. De janeiro a janeiro é verão, é calor. Grande oportunidade de comprar o seu ar-condicionado split com serpentina de cobre e 5 anos de garantia no compressor a partir de R$ 899. Isso mesmo, split por apenas R$ 899. Ligue 3461-2211. New Temp e Central Tech, os líderes do Nordeste unindo força. De janeiro a janeiro é verão, é calor. Com 55 anos de tradição, o Colégio Santo Inácio oferece uma educação para toda a vida, com uma proposta pedagógica que une a formação acadêmica com a formação humana. O Colégio Santo Inácio integra a rede jesuíta de educação, da educação infantil ao ensino médio e tempo integral. Inscrições abertas para novos alunos. Informações 3066-3000. OAB no Rádio, um programa da OAB Ceará para o advogado cearense. A Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Ceará, divulga nesta semana um diagnóstico da situação das varas de primeira instância no interior do Ceará. O quadro, segundo o presidente da OAB Ceará, Valdetário Andrade Monteiro, é caótico, com falta de juízes e servidores da Justiça Estadual. Valdetário Andrade Monteiro disse que a Ordem está passando um pente fino nas comarcas para tentar chegar o mais próximo possível da difícil realidade vivida hoje por advogados, magistrados, servidores e população que clama por justiça. O resultado do estudo será divulgado no site da entidade. Outras informações no programa OAB na TV. Quarta-feira, às 7h na TV Fortaleza e às 11h na TV O Povo. Acesse oabce.org.br e curta a OAB nas redes sociais. Ou ligue 3216-1600.
Mercado de energias renováveis e micro e mini geração distribuída. Usinas e parques exigem profissionais capacitados. Se torne um deles. Cursos de introdução e projetos em sistemas solares fotovoltaicos e eólicos ministrados por profissionais com atuação nacional e internacional. Inscrições abertas para novas turmas. Apoio Sindicato dos Engenheiros do Estado do Ceará e CREA Ceará. Informações 986817782 e 3063-4111. De segunda a sexta, Carlos Alberto Sardenberg comanda o CBN Brasil. Notícias por inteiro no meio do dia. CBN Brasil. Debates do Povo. Voltamos com os debates do povo. A gente está conversando hoje sobre a superlotação de presídios e também das delegacias. E conversando com Sérgio dos Santos, que é integrante da Pastoral Carcerária, Lucas de Oliveira, que é diretor do Sindicato dos Policiais Civis do Ceará, e Luiz Bessa Neto, juiz corregedor dos presídios de Fortaleza, que emitiu uma portaria dizendo que só entraria um novo preso no sistema de penitenciárias quando saíssem 2, como forma de tentar reduzir a superlotação dos presídios. Mas, juiz, eu pergunto ao senhor, o senhor não trocou um problema por outro? Já que o preso não vai para o presídio, ele fica na delegacia e cria um problema? Cria um outro problema? Não foi essa a nossa intenção. Plínio, é importante se esclarecer que a atividade das políticas carcerárias do Estado e da gestão processual está reservada a 2 poderes do Estado, o Executivo e o Judiciário. O aspecto da carceragem das delegacias, de um modo geral, e da carceragem do sistema prisional e penitenciário, também estão atrelados ao Poder Executivo, a quem é reservado exatamente a competência para emitir políticas públicas adequadas. O Judiciário, ele apenas cumpre o seu papel no campo processual, em relação ao homem encarcerado nas unidades prisionais e penitenciárias, né? E não fica bem, neste momento, eu tecer considerações sobre a competência do Poder Executivo. Mas o que o senhor está dizendo é que a responsabilidade de criar vagas e estabelecer esse aprisionamento de acordo com a lei é do Executivo. Okay. O Judiciário não cria vagas, ele gere a dignidade do homem encarcerado. Infelizmente. Se há homem encarcerado, lamentavelmente, em delegacia, que eu compartilho a apreensão, né? Mas eu não posso me imiscuir porque é uma área, está entendendo, reservada a outro poder. Não ficaria apropriado um membro de um poder influir, intrometendo-se na atividade de outro poder de Estado. Mas, de alguma forma, essa medida que o senhor tomou, essa portaria, acaba pressionando o Executivo a resolver o problema, né? Ou bem, se ela tem essa virtude, minimamente a gente poderia entender como a atração dessa responsabilidade no processo de minimização das tensões prisionais e sociais também. Só para você ter uma ideia, e também o seu público radio-ouvinte, as estruturas carcerárias, ela não tem como requisitado a nós, há mais de 5 anos, a cobertura das guaritas nos presídios que dariam a segurança. Hoje o que se tem no sistema de aprisionamento do Estado do Ceará são os rebolos durante todo o dia, ou seja... O que é rebolo? Rebolo, exatamente, de objetos ilícitos, armas, celulares, droga. O pessoal que joga... Então, o trânsito de droga nos presídios está intenso exatamente devido à ausência do Estado na cobertura da proteção externa dos presídios. Temos requisitado força policial bastante, mas o próprio secretário de Segurança Pública resiste, alegando exatamente déficit do contingente policial, em dar essa garantia, assegurando a que os presídios funcionem com regularidade e não se tenha esses atos ilícitos sendo perpetrados diariamente. Bom, Lucas, da Sindicato dos Policiais Civis, você disse que há um outro problema envolvendo essa portaria, porque o juiz corregedor
ele interditou o presídio feminino, ou seja, proibiu que se colocasse novas pessoas presas lá, né, mulheres, né, e você disse que as delegacias agora estão também ficando superlotadas com mulheres. É isso, Plínio. Na verdade, trata-se de uma outra decisão. Existem a portaria 2x1, como a imprensa batizou aí a decisão do Dr. Bessa, e tem uma decisão agora que interditou, a pedido, salvo engano, provocação da Defensoria, interditou o presídio feminino. Mas de quem é essa decisão? É do próprio Dr. Bessa. Do juiz Bessa. Isso está causando um problema ainda mais grave, porque nós, quinta-feira, semana passada, estivemos na DHPP, local onde as mulheres estão ficando confinadas, numa cela de 4x4, é o máximo lá, então 16 metros quadrados, tinha 28 mulheres, sendo 2 delas lactantes, 2 gestantes e uma colostomizada. Então, um local totalmente inadequado e o excedente também assim, insuportável. E a própria lei de execuções penais diz que a mulher deve ter um tratamento, a mulher presa, enfim, tem que ter um tratamento adequado à condição da mulher. Então, a situação é extremamente grave. Hoje, muito embora haja essa interdição, as presas, depois da denúncia feita através da imprensa, elas foram transferidas, também não sei dizer para onde, mas hoje amanheceu a delegacia lá com 10 mulheres. Então, não é Qual delegacia? A DHPP. Então, o que é a DHPP? A Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa, fica aqui na Avenida Guanambi. Então, esse tipo de decisão que tem um impacto na outra ponta, e no caso, na Polícia Civil, nós como representante de classe, e principalmente também que a nossa causa também tem um alcance social, haja visto que as delegacias distritais, a maioria delas em Fortaleza e região metropolitana, se dão dentro do aglomerado urbano, que é causa constante de tensão por conta de fugas, tentativa de fugas e rebeliões. Só esse final de semana nós tivemos uma tentativa de fuga no 3º distrito, no 2º distrito. Então, nem a Polícia Civil trabalha, está causando um problema gravíssimo para a sociedade, principalmente quem mora no seu entorno, e nós, sinceramente, entendemos que não é dessa forma que a gente vai resolver um problema tão grave. Mas, Lucas, deixa eu lhe perguntar uma coisa. O juiz Bessa acabou de dizer aqui que o papel dele é fazer cumprir a lei, a sua também é fazer cumprir a lei. A sua reivindicação não devia se dirigir, então, ao executivo, ao invés de criticar a portaria do juiz? Na verdade, a gente Porque, na verdade, quem tem que criar vagas no sistema penitenciário é o executivo. Infelizmente, não veio ninguém da Secretaria da Justiça aqui. De qualquer forma, Plínio, eu não vejo da parte Porque aí os dois têm razão, mas aí ficam brigando contra o outro. Não, mas o problema é que quem está ficando com o ônus é o policial civil, é a Polícia Civil ou o policial civil. Achamos justo que o juiz tome medidas, não só o doutor Bessa, como o Poder Judiciário da forma geral, que cobre do Poder Executivo. A gente sabe, a gente tem consciência que o Poder Executivo é o responsável por essa situação. Agora, não achamos justo e não vamos nos calar diante de uma decisão que põe em xeque a segurança dos policiais civis. Isso aí nós não vamos aceitar, mesmo porque a administração também falha quando deixa só um único policial na guarda desses presos ilegais. Decisões já tiveram na Justiça Cearense de interdição de delegacia, mas nada é feito, Plínio. O sindicato ajuizou uma ação civil pública ainda no ano passado, fevereiro do ano passado, e um dos pedidos era a extinção dos xadrezes. Também não anda. Então, enquanto isso, nós temos em 6 delegacias, a quantidade de 228 presos. No 2º distrito, na Aldeota, 44 presos. No 3º distrito, 32. 12º, no Ceará, 42 presos. No 34, 50 presos. Plínio, 50 presos é a capacidade de uma cadeia pública. A cadeia pública de Maracanaú, acredito, não tem capacidade nem para 50 presos. A cadeia pública de Maranguape, para você ter uma ideia, a capacidade dela é de 25 presos. Então, as delegacias estão se transformando em mini presídio. E não é possível que o juiz entenda ou não entenda que preso de delegacia não é da sua esfera, não é da sua competência. Alguém deve se responsabilizar por isso, Plínio. Porque dizer que só se responsabiliza ou se é da sua esfera de competência aqueles presos que estão no sistema penitenciário e aí produzir um instrumento que proíbe o preso de entrar no sistema penitenciário, para nós é jogar o problema para baixo do tapete. Isso aí nós não vamos aceitar calado. O senhor queria responder? Na verdade, não proíbe, né? A portaria diz que tem que sair 2 para entrar 1, não é? Eu estou falando aqui no presídio feminino. Ok. Pois não. Nós não estamos proibindo coisa nenhuma. Eu insisto exatamente na questão do apreço que deve existir entre os poderes do Estado. O Judiciário, até o presente momento, por uma questão reservada, não encaminhou crítica a nenhum dos poderes. Apenas estabeleceu, como se impõe
no aspecto da verdade, a competência de cada poder do Estado. E também eu não vejo como adequado, né, porque aqui eu não estou, como se diz, diante de pessoas em que eu possa confrontar de forma paritária no campo das ideias. Apenas esclareci para você, Plínio, que conduz o programa, e ao seu público rádio ouvinte, a competência de cada um dos poderes. A nossa portaria não visou, como se diz, se intrometer na atividade do Poder Executivo, mas, sobremodo, frenar aquilo da sua competência estrita. Com relação à interdição parcial do Instituto Penal Feminino pelo prazo de 4 meses, foi em razão de graves irregularidades, e aqui, no seu programa, que está tendo esse privilégio, né, eu denunciei a ausência do Estado na cobertura das 11 guaritas existentes nas muralhas do Instituto Feminino, de sorte a resguardar a segurança interna. Hoje, no máximo, nós temos ocupadas no presídio feminino, quando são ocupadas, apenas 2 guaritas. E o outro poder do Estado, a que está atrelado exatamente esse poder de zelar pela segurança, resiste em fornecer exatamente o contingente adequado, de sorte a estabelecer a segurança e, assim, evitar que outros crimes sejam exatamente perpetrados dentro de uma ambiência carcerária, como são as estruturas do Estado do Ceará. Essa portaria tentou apenas frenar o excesso momentâneo, mas estabeleceu que o fluxo de presas condenadas da Justiça teria um trânsito regular. A proibição momentânea foi em relação às internas provisórias, mas nós também já estamos tentando encontrar uma saída para essa crise, dando uma contribuição, mais uma vez, ao Poder Executivo, no sentido de se atrair para o âmbito da interdição a mesma diretriz de equacionamento da proporção de 2:1 como forma de estabilizar o sistema. Ok, a gente vai para mais um intervalo nos debates do povo. A gente está conversando hoje sobre a superlotação dos presídios e das delegacias e da portaria do juiz corregedor Luiz Bessa Neto, que limitou o ingresso de novos detentos nas penitenciárias, estabelecendo que para entrar um novo detento seria necessário saírem 2, como forma de tentar reduzir a superlotação dos presídios. E você ainda pode rapidamente pelo 3066-4030 ou pelo WhatsApp 981-280-316 participar do programa. Até daqui a pouco. Debates do Povo. Oferecimento CGV, oftalmologia clínica e cirúrgica, 3081-6400. Conheça a CGV Oftalmologia Clínica e Cirúrgica. Dr. Eugênio Gifone, Dr. Felipe Carvalho e Dr. Rodrigo Vicentini. Exames modernos e centro cirúrgico com equipamentos de última geração. Realizando sua cirurgia com segurança. É com a CGV. Ligue 3081-6400. Avenida Santos Dumont 2456. 18º andar. Edifício Corporate Plaza. Aldeota. CGV Oftalmologia Clínica e Cirúrgica. Nossa visão é você. Diretor técnico Dr. Rodrigo Vicentini. CRM 6233. RQE 3197. O Instituto Facete traz novamente à Fortaleza a São Paulo, eleita pelo Financial Times, uma das melhores escolas de negócios do mundo. Novas turmas de pós-graduação em inteligência de mercado, MBA em finanças e MBA em liderança e gestão de negócios. São Paulo no Instituto Facete, transformando a vida de executivos e empresas. Início em outubro. 4006-7669. A nova casa é sua casa, qualidade e tradição. A sua casa é nova casa, pra fazer a sua refeição. Tem todo dia self-service, sobremesas e a noitinha sopas. Nova Casa, desde 1987. Mais de 20 anos com qualidade e tradição. Fone 3457-0123. A sua casa é nova casa. A
Odonto System, pensando em deixar seu dia a dia completo? Traz o cartão pré-pago Odonto System Mastercard. Um cartão para facilitar sua vida e com muitas vantagens. Maior controle de gastos, compra na internet, sorteios, promoções, serviços para toda a família. Tudo sem burocracia e sem consulta SPC Serasa. Adquira já o seu. Ligue para 3131-8888. Odonto System, o seu plano odontológico completo. Prazer, sou o Zé Lojista, no que eu posso ajudar? Sim, senhor, sou seu cliente, a geladeira eu vou comprar. Ô, seu cliente, vem comigo que eu vou te facilitar. Procuro pagar a prazo, à vista não vai rolar. O crediário da Losango é perfeito pra você. Enquanto eu recebo à vista, mais prazo você vai ter. Analisando em 10 segundos seu crédito, você pode ter. Ofereça o crediário Losango para o seu cliente. É bom pra você e pra todo mundo. Losango, conte com a gente. Sujeito a análise de crédito e cadastral. Consulte o site losango.com.br. A Prefeitura de Fortaleza implantou 12 escolas de tempo integral, onde os alunos passam o dia estudando, praticando atividades e fazem 3 refeições. Pode vir trabalhar despreocupado e saber que nossos filhos estão estudando no colégio de tempo integral. Ela está muito satisfeita e ela tanto feliz, a gente também está. Há 3 anos, Fortaleza não tinha nenhuma escola de tempo integral. Hoje já são mais de 3.000 alunos do 6º ao 9º ano estudando o dia inteiro na escola. Todo mundo gosta, Fortaleza vê. São Carlos Imagem Anexo. Inovação, tecnologia, conforto e atendimento diferenciado em um único lugar. Localizado próximo ao Hospital São Carlos. Mais serviços e comodidade perto de você. Ressonância magnética 3 Tesla, cintilografia e o novo Espaço Mulher com ultrassonografia, mamografia digital e densitometria óssea, além de consultas médicas especializadas. Agende já o seu exame. Ligue 4009-1616. Aconteceu? É notícia? Saiba por quê. Entenda, curta, compartilhe, comente e opine. Em conexão com o mundo. bbcbrasil.com, no Facebook, no Twitter e no Google+. bbcbrasil.com, nas mídias sociais, na sua língua. Debates do Povo. Voltamos com os debates do povo, estamos conversando hoje sobre a superlotação nos presídios e a portaria do juiz Luiz Bessa Neto, corregedor dos presídios de Fortaleza, que estabeleceu que entraria um preso no sistema penitenciário quando saíssem 2. O objetivo dele é reduzir a superlotação nos presídios e acabou criando um outro problema, ou intensificando outro problema, que era presos detidos em delegacia. Eu vou ler aqui algumas perguntas, algumas intervenções de ouvintes, e depois eu vou voltar com o Sérgio dos Santos, que é integrante da Pastoral Carcerária. O José Antônio Planalto Ayrton Senna, ele disse que a superlotação dos presídios, o único culpado é quem comete os crimes. É claro, mas essa é uma coisa que ocorre na sociedade e a sociedade precisa dar resposta a isso, né? Principalmente os governos que são responsáveis pela construção de presídios. Vanderberg Coelho, Colônia... Ele disse que se um aluno custa 4 vezes menos do que um presidiário, não seria mais interessante investir em educação no lugar de presídios? Bom, seria, né, Vanderberg? Mas também os crimes continuam acontecendo. É interessante, né, que uma criança que fica na escola, estuda e tem uma vida regular, muito dificilmente ele vai entrar, é mais difícil que entre para o mundo do crime, né? O Álvaro de Maracanu diz que... Bom, isso já foi discutido, né, mas ele pergunta para o juiz Bessa se ele não acha que isso vai superlotar as delegacias. Isso já foi conversado. Isso aqui foi a intervenção do Álvaro de Maracanaú. Gustavo Simplício, ele é o presidente do Sindicato dos Policiais, é isso? É o nosso presidente. O Gustavo Simplício, presidente do Sindicato dos Policiais Civis, existe uma preocupação. Ele pergunta, isso aqui depois o juiz responde. O Dimas Maraponga... Pergunta se o juiz tem conhecimento que em várias delegacias existe só um policial para cuidar dos presos. Existe isso, delegacia só com um policial para cuidar de presos? Com certeza. Somente um? Com certeza, nós estamos denunciando esse fato também. O Francisco Joel do Passaré pergunta se esse princípio legal, que não pode ter preso em delegacia, vale para as delegacias municipais, vale para todas as delegacias. E eu queria voltar aqui com o Luiz Barbosa. Ele faz uma pergunta que eu gostaria que o Sérgio da Pastoral Carcerária respondesse. Ele diz assim, os presídios, né, devem colocar os presidiários para trabalhar.
e diz que só a construção de presídio nunca vai resolver o problema. Como é essa questão do trabalho nos presídios? Trabalho forçado, obviamente, não existe mais, não é? E acho que em canto nenhum do mundo, a não ser nas ditaduras, não é? Mas é possível ter digamos, enquanto a pessoa está detida, ter alguma coisa que ela possa fazer ali dentro? Ok. Sim, com certeza, né? É do conhecimento da pastoral carcerária como um todo que a estrutura física criada no estado do Ceará, né, ela não comporta salas de aula suficientes, nem muito menos salas para que se possa ter um labor. Isso é claro, as CPPLs, que são as casas de privação provisórias, não foram criadas para ter um espaço de trabalho para todos os presos, quer seja no regime fechado ou no regime semiaberto. Então você já tem um problema aí. Então você tem... Ou seja, os presídios não são preparados para que, se a pessoa queira trabalhar, possa. Não se tem. Agora, é lógico, não é? Que também existem trabalhos internos disponibilizados pela Secretaria de Justiça, como também com as parcerias privadas. E isso obtém. Só que você não alcança a quantidade de pessoas que estão presas, né? Então, como a capacidade está triplicada, você não consegue chegar a todas as pessoas que cumprem pena para o trabalho, para o estudo. Então você prejudica até um direito de remissão, que seria a cada 3 dias de trabalho, um dia menos na pena. Então o Instituto da Remissão está aí, o doutor Bessa conhece muito bem, tá? Mas não existe trabalho suficiente, porque a logística toda, não que não tenha, existem sim, que é de conhecimento, mas não é o suficiente. Sérgio, outra coisa é o seguinte, você acha que existe, por parte do judiciário ou da sociedade de modo geral, uma cultura do encarceramento? Ou seja, acha que tudo pode ser resolvido prendendo a pessoa, tendo ela praticado um crime grave ou um crime de mais leve potencial ofensivo, acaba indo para a cadeia? Veja bem, essa questão do encarceramento em massa, não é que hoje reflete justamente essa extrapopulação do sistema prisional, não só no estado do Ceará, mas no Brasil como um todo. Isso é um problema nacional. Agora, meios e alternativas temos que buscar. Então, eu verificando que o Estado partiu, né, através de diversas instituições que compraram a ideia da instalação de audiência de custódia, já é um bom sinal, certo? Para que os juízes possam perceber e analisar cada situação particular da manutenção ou não da prisão de uma pessoa, né? Já que a prisão ela deve ser decretada somente em situações específicas. A prisão não é a regra, né? Em princípio, a prisão é a exceção. Mas de um tempo para cá, né, essa demanda, esse encarceramento em massa tem prejudicado sim, e as consequências são essas, a extrapopulação. Ok. Agora, eu queria colocar essa questão das delegacias. Realmente, desvio de função, risco de segurança policial civil, sim. Agora, a questão desumana também, para quem está recolhido na delegacia, isso tem que ser verificado também. Não é você ter um espaço que as pessoas dormem sentadas ou então dormem em pé, revezando isso aí. Eu digo que a gente faz um trabalho de visita, verificando o lado dos policiais civis, mas também da pessoa que está presa, que está encarcerada. E não está posto em legislação nenhuma que na delegacia de polícia, como no sistema prisional, se tenha que ter um tratamento desumano. É até proibido isso. Ok, tem várias perguntas aqui para o juiz Bessa. Eu queria... Uma delas é do presidente do sindicato da Polícia Civil, Gustavo Simplício, perguntando se existe preocupação do juiz em relação às rebeliões nas delegacias. Dá exemplo do que aconteceu em Maranguape, um incêndio na delegacia que atingiu uma casa. Como fica a segurança das pessoas que moram próxima dessas delegacias? Dimas da Maraponga, no mesmo sentido... já falou, né? Um policial para cuidar dos presos municipais. Aí Davi da Maraponga diz que sempre no início do ano se fala em superlotação, mas depois de eleitos os políticos esquecem desse problema. A gente está falando quase no fim do ano, viu, Davi? Os políticos é outra coisa, vamos cobrar deles. Ana Paula diz que é funcionária, diz que é policial civil e gostaria de pedir bom senso ao juiz Bessa que cessasse os efeitos dessa portaria, pelo menos até o começo do ano. O Fernando Borges, pelo WhatsApp, creio que essa forma 2-por-1, de 2 presos saírem para um entrar, não soluciona o problema. Só joga para outra entidade, que é a Polícia Civil, né? Então, ele diz que o judiciário deveria ser mais ágil
para julgar os crimes. E o Francisco de Assis da Piedade, bom, ele pergunta qual o número de mandados de prisão aberto. É uma pergunta rápida, mas eu gostaria que o juiz Bessa falasse sobre esse rosário de perguntas que tem aqui para ele. O senhor lembra de todas? Primeiro, o senhor tem preocupação com as rebeliões do presidente do sindicato. Pronto, essa daí eu gravei bem. É claro, enquanto homem público e integrante de um dos poderes do Estado, o Judiciário, toda essa situação vivenciada pelas estruturas das distritais de Fortaleza e de todo o Estado tem me gerado apreensões. Mas, como dissemos há pouco, Plínio, o que está faltando é um envolvimento mais objetivo dos poderes envolvidos nessas políticas, no caso o Executivo e o Judiciário, de forma solidária, né, partirem juntos na busca de soluções que minimizem o problema. A solução para o angustiante tema não deve ficar reservado solitariamente a um magistrado. E nós procuramos cumprir a nossa alça de responsabilidade atribuída pela própria lei de execução penal e, no plano local, pela organização judiciária do Estado do Ceará, que também foi feito no mesmo passo no âmbito das competências definidas na própria lei de execução penal. E a Ana Paula, que é policial civil, ela pergunta se o senhor não poderia, segundo ela, utilizando o bom senso, suspender essa portaria pelo menos até o início do ano. Não, a suspensão da portaria, ela não resolveria o problema. Estaria exatamente tirando o problema das delegacias e jogando tudo para um papoco ulterior no sistema prisional, que já está também para implodir. Como eu denunciei há pouco, o Estado vem resistindo em contribuir com a segurança dos presídios. Então, se já é ausente essa segurança e que seguramente não depende do Judiciário, como pode o Judiciário fraquejar e vir acontecer o que aconteceu no Complexo Penitenciário de Pedrinha, no Maranhão, e no tão decantado Pernambuco, quando o complexo de Aníbal Bundo, como se diz, explodiu, exatamente devido a essa fragilidade de raciocínio, que é melhor ter preso em presídio, pouco importa o percentual excedente, do que se ter preso em delegacia. É essa a verdade no encarceramento no Brasil. Sérgio, você queria falar alguma coisa? E você sabe aqui, para responder ao Francisco da Piedade, qual o número de mandados de prisão em aberto no Ceará? Não? Eu creio que o colega do sindicato ele tem essa informação mais precisa. Sobre o número de mandados em aberto. Só o número. A última contagem, mais de 50 mil mandados em aberto na Delegacia de Capturas. Que são possíveis pessoas que poderão ir presas também, não é isso? Certamente. Algumas em duplicidade, mas certamente mais de 50 mil mandados só no Ceará. Então, se prender todo mundo, o problema vai ficar mais grave ainda. E nem se pode jogar também um problema que é do sistema penitenciário para as delegacias. Só isso que a gente está buscando, essa Sérgio, solução. Por favor, você disse que queria falar? Fala perto do microfone, por favor. Acho que essa equação... até porque o Dr. Bessa é um homem sensato, não é? De verificar realmente essa questão da população carcerária. Hoje, o presídio feminino se encontra com a sua capacidade super esgotada. 755 pessoas, mulheres, até sexta-feira, que eu não tive conhecimento, com a capacidade de 374. Então, você percebe as dificuldades que existem no presídio feminino. E estando na quinta-feira ainda, na delegacia de homicídio, verifiquei que a média de mulheres que chegam de 3 a 4. Então, hoje já estamos com 10. Então, realmente, verificar essa situação. Agora, a celeridade das audiências, né, nas varas criminais é importante para que esse fluxo, não é, para definir quem é preso, futuramente condenado, ou definir sobre a prisão provisória. Isso é bem importante. Pois bem, a gente vai então... O senhor quer falar mais alguma coisa? Rapidamente? Ainda tem um tempinho... 15 segundos, juiz Bessa, para o senhor encerrar. 15 segundos, tem que ser 15 segundos. Nós nos animamos permanentemente que haja uma solução pacífica para o problema e de que os poderes envolvidos, no caso o Executivo e o Judiciário, tenham exatamente a devida consciência conforme estabelecido na própria Constituição Federal, que defere a cada um a independência, mas não negando que todos devem interagir em busca
né, de apaziguamento das tensões sociais. É essa a nossa visão. Lucas, do Sindicato dos Policiais Civis, 10 segundos. Diminuiu o tempo. Agradecendo aqui, só fazendo um resumo. Dos 1.900 policiais civis inspetores, nós temos pelo menos 600 guardando, cuidando de preso, deixando de investigar. Enquanto o sistema penitenciário tem um excedente de 70%, segundo o mesmo juiz, nas delegacias nós temos de mais de 500%. Nós temos um caso grave de um preso condenado que o juiz determinou o recolhimento dele numa delegacia. Nós temos fugas constantes, nós temos Eu gostaria de fazer uma pergunta, de quem é a responsabilidade do preso em delegacia? Se o juiz conseguisse nos responder isso, seria não vai dar tempo. Sérgio, 5 segundos. Eu queria agradecer e realmente que o projeto das audiências de custódia funciona no estado do Ceará para tentar minimizar o problema e desafogar ambos os poderes. Pois bem, quero agradecer a todos os ouvintes, especialmente, também aos nossos debatedores, Luiz Bessa Neto, juiz corregedor dos Presídios de Fortaleza, Lucas de Oliveira, diretor do Sindicato dos Policiais Civis do Ceará, Sérgio Silva dos Santos, integrante da Pastoral Carcerária e do Comitê de Prevenção e Combate à Tortura no Ceará. E o agradecimento muito especial aos ouvintes que ficaram com a gente até agora.